Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui reunidos para mais um estudo aqui no nosso querido Cantinho de Jesus. Que a gente possa aproveitar ao máximo desses momentos que nos são tão importantes na nossa caminhada. É interessante a gente pensar como a gente precisa buscar no nosso dia a dia as coisas divinas. Hoje nós vamos tratar de uma lição muito interessante, que é a paciência. Psicografia do nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Paciência. Paciência é a ciência da paz, não é? Paciência. Precisamos buscar em nós, em todos os momentos, a paz. Isso é desafiador. E o nosso querido Hamed, ele traz nessa primeira lição a ideia da paciência da criação divina. Já pensaram nisso, amigos? Que para que houvesse o universo, os benfeitores, Deus, não teve que ter muita paciência para essa construção? Já pensaram por esse lado? A providência divina, ela não se opera através da mágica. Ela opera através do trabalho constante para se conquistar, para construir alguma coisa. E aí a gente lembra lá da Gênesis bíblica. É uma alegoria, o primeiro capítulo da Gênesis bíblica, que tenta explicar para aqueles povos há 2.500 anos, 3.500 anos atrás, como é que foi a criação do mundo. E aí, de uma forma muito simbólica, mas verdadeira, nós é que precisamos hoje ampliar essa nossa compreensão. Quando fala lá na Gênesis bíblica, no seu primeiro capítulo, e Deus criou o céu e a terra. Na nossa imaginação, ele pegou a varinha de condão, né? E tum, 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 não é assim? Na nossa cabeça, a gente não imagina assim? Porque a gente acredita que Deus pode tudo. Então as coisas para Deus também acontecem numa rapidez. E não é assim que funciona. Eu gosto sempre de pensar que tudo que Deus cria, Ele cria para se desenvolver, para crescer. Vejamos as sementes. Todas as sementes, elas não nascem prontas. A gente tem aí a árvore do mogno, são árvores que têm a madeira, cara, bonita. Quantos séculos para que chegasse naquele ponto? Quantas frutas que muitas das vezes aquele que plantou não vai chupar, não vai saboreá-la por causa do tempo. Ela precisa se desenvolver. O bambu, fala-se que o bambu, para ele brotar, começar a brotar, demora 7, 8 anos para começar o seu desenvolvimento. Então, o nosso querido Hamed, ele chama atenção para essa questão da paciência que Deus tem e a espiritualidade também tem. Tudo se desenvolvendo, tudo crescendo de acordo com o projeto divino. Gente, a paciência que a gente entende, muitas das vezes a gente não a associa à providência divina. O crescimento, o nosso desenvolvimento. Quantos anos nós vivemos nessa reencarnação? Nós não sonhávamos ter os 18 anos para ter a nossa
liberdade, entre aspas, não é assim? Tivemos que esperar 18 anos. A gente esquece que tudo nós precisamos ter a paciência. As coisas não andam no ritmo que a gente quer. As coisas andam de acordo com o projeto divino. Ah, Thelma, então quer dizer que eu devo ficar parado? Não. Quer dizer que eu preciso estar o tempo todo colaborando com o projeto divino. O texto é um texto muito rico e o Hamed começa dizendo assim: paciência. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos de natureza em nós. Perdão, da natureza em nós. A nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Acho bonito isso. Todo problema que nós apresentamos, nesse mesmo problema, nessa mesma situação, ali também tem a semente da solução. E aí ele vai discorrer para nós. Tão logo nos permitimos pensar na natureza, e aqui ele trata a natureza, gente, com N maiúsculo. N maiúsculo. Qual é esse tipo de natureza? É aquela natureza que os mensageiros divinos, a providência divina, atua. Porque muitas das vezes a gente acha que a natureza ela discorre sem um auxílio. Não é assim que funciona. Diga, Vinícius. Tudo é feito de amor e caridade. É espiritual. Exatamente. E é engraçado e bom a gente pensar nisso, porque quando a gente vai comer uma moranga, quando a gente vai comer um alface, quando a gente vai comer um arroz, um feijão, aquele grão, aquela verdura, ela é fruto de quê? Do amor, da bondade, da misericórdia. Porque a gente esquece que aquele vegetal, aquele grão, ele foi pensado para entrar em contato com o nosso corpo físico, nos dar energia e vitaminas. Não é esse o propósito dos alimentos? Isso não é um ato amoroso? Isso é um ato amoroso. Nós que muitas das vezes não nos atinamos para essa natureza com N maiúsculo. Então ele fala: tão logo nos permitimos pensar na natureza como algo vivo e atuante em nós, começamos a perceber que nunca perdemos nosso sentido de ligação com o mundo natural. Interessante isso, porque na nossa caminhada, nessa reencarnação, nós necessitamos o tempo todo dos produtos, vamos dizer assim, da natureza. O tempo todo nós necessitamos dela. E ela o tempo todo esteve ligado a nós fisicamente e espiritualmente. É como se emergisse, diz Hamed, de nosso interior uma parte adormecida que sempre soube disso. Por consequente, começamos a religar a vida íntima com as forças criativas manifestadas em toda a evolução. Isso é bonito da gente pensar, porque quando a gente começa a perceber que está tudo interligado, nós estamos interligados com o agricultor, nós estamos interligados com os trabalhadores da Copasa,
nós estamos interligados com os trabalhadores da CEMIG, nós estamos interligados com os nossos colaboradores do nosso trabalho, do trânsito. Muitas das vezes, amigos, a gente esquece dessa ligação. Quando a gente vai abastecer o veículo, a gente lembra daquele trabalhador que está lá no meio do oceano, tirando aquele petróleo, aquele trabalhador que está refinando aquele óleo para que ele vire combustível. Então, Hamed chama atenção aqui para essas ligações que muitas vezes a gente não a percebe. E ela está presente o tempo todo. E ele fala que quando nós nos despertamos para essa ligação, nós lembramos da bondade divina. E entendemos que precisamos ter uma paciência para que as coisas desenvolvam de acordo com o que com o que está estabelecido pelas leis divinas. Isso é muito interessante. Nós, como ele bem diz, despertar no nosso íntimo para a grandiosidade da criação divina. E o Hamed continua dizendo: nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. Nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A suposição da ciência moderna é de que nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar, com alguma aproximação, a época em que foram lançadas as sementes da vida, isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno. O que se sabe, de modo geral, é que o planeta passou por lentas e diversas transformações, e que provavelmente a vida surgiu nas águas dos mares, que exerceram a função do berço fecundo para manter as primeiras formas vivas. Esses minúsculos seres unicelulares se estruturaram nas condições reinantes na Terra primitiva, a partir de substâncias orgânicas pré-existentes na atmosfera e na crosta terrestre. O acúmulo dessas substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. A partir daí, e pela ação laboriosa dos operários celestes, teve início a vida na Terra. Esse trecho é muito bonito, e a gente foi no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. No primeiro capítulo, Emmanuel teve acesso à história da criação do nosso planeta. E olha o que ele traz para nós no seu primeiro capítulo. Ele fala assim, intitulado O Divino Escultor. Ele fala: sim, o Cristo havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou a escopro da sua misericórdia sobre o bloco de energia, bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Gente, eu acho isso tão maravilhoso, porque muitas das vezes a gente procura na ciência como é que foi a origem do nosso planeta. A gente procura isso. E esse benfeitor, Emmanuel, ele traz para nós que Deus, a espiritualidade, retirou uma massa, um bloco de matéria informe do Sol, para que esses trabalhadores divinos fizessem a cocriação do nosso planeta e de todo o sistema solar. Olha que interessante isso, né? O Cristo com esses trabalhadores divinos. Ele fala, eles operaram a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa
na qual o seu coração, o coração do Cristo, haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, instituiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. O Cristo e os trabalhadores organizaram o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Lembram da Gênesis bíblica? Quando Deus, ele fala, e disse Deus, a Bíblia fala, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, cria-se os vegetais. E disse Deus, faça-se a construção, a criação dos animais. E disse Deus, multiplicai, frutificai e servi de alimento. E disse Deus, faça-se o homem. Amigos e amigas, isso foi feito em quantos dias? Em quantos séculos? Em quantos milhões? Em quantos bilhões de anos? Essa criação se fez? E Emmanuel traz para nós uma explicação de que todo dia, todo momento, esses trabalhadores estavam ativos para que nós tivéssemos um 15 de dezembro de 2023. Olha que maravilha isso. Se não tivesse esses inúmeros trabalhadores preparando, transformando, cuidando, nós não teríamos essa maravilha de planeta que temos hoje. Tudo fruto do trabalho. Tudo fruto desses colaboradores. E na questão 3.2 do Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem para nós que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Gente, eu acho isso tão maravilhoso, que a gente começa a entender que nós fazemos parte do projeto divino para o amanhã. Nós fazemos parte. Deus, nosso Pai, conta conosco para que o amanhã seja melhor. Telmo, mas eu sou tão pequenininho, eu não dou conta. Vamos olhar com mais amorosidade para as nossas potências, para o que nós temos em nós. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Ele colocou em nós poderes, potências, qualidades que nós precisamos começar a desenvolver no nosso dia a dia. Mas eu ainda não estou vendo. Por isso que a lição de hoje trata da paciência. Quando eu detecto que posso fazer alguma coisa melhor, posso ser melhor em alguma coisa, eu preciso fazer isso todo dia, todo momento. Eu quero estar sem nenhuma enfermidade. Eu quero ser uma pessoa sadia. Eu preciso trabalhar todo dia para que eu seja uma pessoa sadia. Mas não é automático? É automático se eu fizer a transformação que eu preciso fazer em mim. Lembram de um texto? Sempre eu falo isso, mas é tão bom a gente lembrar disso. Mente sã, corpo são. Lembram dessa fala? Velha! O que ele está tentando dizer para nós? Que eu preciso começar a querer ser são.
Eu preciso começar a desenvolver em mim ações que sejam voltadas para esse espírito e esse corpo sem enfermidade. Eu preciso trabalhar. Então, identifiquei alguma coisa em mim que está adoentada. Preciso pacientemente mudar a forma como estou vivendo, a forma como estou trabalhando essas questões. Porque muitas das vezes a gente esquece que nós é que somos o nosso médico. Nós esquecemos que nós é que fazemos as escolhas equivocadas. Como disse no nosso primeiro estudo, Delano, falando que a gente orienta a pessoa no caminho, mas a gente mesmo trilha um outro caminho. Faça uma prece, pense em coisa boa, se alimente um prato colorido, faça exercício físico, não é assim? Pense no bem. Assim, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre. Não são as recomendações que a gente ouve por aí? Agora, nós praticamos isso conosco? Porque a lição já está posta, não está? O ensinamento já não está posto? Quando Jesus vira para nós e fala assim: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é leve. E ele é constituído de amor e humildade. E ele fala: eu vos aliviarei. Ele propõe para nós o alívio. Mas o alívio, ele só acontece quando nós vamos ao Cristo. Não é assim? Vinde a mim. A gente esquece disso, né? A gente não esquece disso? Que eu preciso fazer um movimento para buscar as coisas boas que ele propõe. Eu preciso fazer esse movimento. Então eu preciso detectar o que não está bem. Eu preciso detectar o que está bem. A gente vem na sexta-feira aqui no tratamento. E a espiritualidade nos dá algumas dicas de como nos transformar em pessoas sadias. Eles não dão essa dica para a gente? Uma recomendação, uma orientação? Amigos e amigas, essa dica que eles dão é para o resto da vida, viu? Essa dica não é só para 7 dias, não é só para 15 dias. É uma dica para o resto da vida. Eu preciso me transformar. A espiritualidade, o Cristo, Deus, aguarda a nossa mudança. Pacientemente. Não é? Ele aguarda a nossa mudança. Porque ele fala assim: mas eu fiz esse filhotinho tão perfeito, por que ele trilha esses caminhos? Aí eu, de vez em quando, eu fico bravo, né, com ele. Eu falo assim: Senhor, por que me destes o livre-arbítrio? Não é? Por que me destes o livre-arbítrio? Esse livre-arbítrio, Senhor, está complicando a minha vida. Meu filho, né? Meu filho, mas você precisa aprender a escolher. Precisa aprender a escolher. Eu te dou todas as opções, mas você sabe qual é a melhor. Senhor, mas eu tenho escolhido a melhor e tenho complicado. Meu filho, então você não tem escolhido o melhor. Não é assim? Porque no nosso raciocínio, se nós estamos escolhendo o melhor e o resultado não é um bom resultado, é porque eu não estou escolhendo bem.
Então eu preciso analisar o que é melhor. Eu preciso. Ah, mas todo mundo faz assim. Todos podem estar equivocados. Jesus fazia de acordo com o que todo mundo faz? Não é assim? Nós não temos ele como nossa referência de guia e modelo? Não é o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o vizinho, fulano e beltrano. Esse não é o nosso modelo. Esse não é o nosso modelo. Nosso modelo é o Cristo. Em todos os aspectos, em todas as situações que nós vivemos. Então aqui no A Caminho da Luz, ele fala para nós assim: esse Cristo e os seus trabalhadores organizou o cenário da vida para nós, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Sabiam disso? O Cristo e os benfeitores fizeram a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozônio a 40 e a 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a posição precisa à manutenção da vida orgânica no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Olha que lindo isso, gente. Olha o carinho. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Todo mundo aqui está parado nesse momento? Todo mundo está quietinho? Tem certeza disso? Paciência é uma coisa de perda. Nós temos certeza que nós estamos parados? Vou lembrar de um fato. O planeta gira, gente. O planeta não tem a sua rotação? Não tem? A quantos quilômetros o nosso planeta gira por hora? Vou até tomar uma água para ver se eu não caio. Todo tempo. Não piloto agora. Qual a velocidade, gente? 1.600 quilômetros por hora. 1.600 quilômetros por hora, o planeta está rodando. Nós estamos parados, gente? Nós estamos parados? Quem é que teve condições de pensar isso? Por que nós achamos que estamos parados? Porque o nosso corpo é constituído de minerais. E o centro da Terra é um grande magneto. Então nós somos puxados para o centro da Terra. Estamos colados na Terra. Por isso que nós achamos que nós estamos parados. Mas a ciência da Terra fala que isso não acontece. Estamos em movimento. Tudo no universo está em movimento. Gira pacientemente. Interessante a gente pensar nisso, né? Outra coisa que eu sempre gosto de trazer é porque nós achamos que nós estamos no plano, não é assim? Nós não achamos que nós estamos no plano? Amigos, a Terra é plana? É? Nós estamos aonde? Não é na crosta? Nós não estamos assim? Agora nós estamos de cabeça para baixo, né? Dependendo do ponto de vista que a gente está olhando. Olha como é que
a gente precisa começar a estudar, a refletir, a conhecer a verdade. Nós precisamos abandonar as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Precisamos abandonar as ilusões. Despertar para o que é verdadeiro. Jesus fala isso, não fala? Ele fala lá bonitinho no seu evangelho assim: conhecereis, buscai a verdade, e a verdade nos libertará. Vocês imaginem aquele companheiro que vive a vida inteira acumulando, a vida inteira iludido. Vocês imaginam o desespero dele quando ele desencarna, gente? Que ele não leva nada. Você pensar no desespero? E muitas vezes, quando ele está desencarnado, ele vai ficar lá 1000 anos, 2000, 500. E ele movimentou todo o recurso ilusório durante 50, 60, 70, 80 anos. Viveu nessa ilusão. E aí depois ele vai ter que colher essa construção. Lembram do livro Nosso Lar? Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz. Quando conta do pai do André Luiz, gente? Lembram do pai do André Luiz? Lembram do avô do André Luiz? O avô do André Luiz estava abraçando lama, com medo que alguém tomasse o dinheiro, o ouro dele. Porque ele estava tão iludido que ele olhava para aquela lama e achava que eram barras de ouro. Nós somos espíritos imortais. Nós precisamos olhar a vida como imortais. Tudo que temos é para que a gente use, mas usemos para construir a vida futura. Jesus fala isso no seu evangelho. Construir tesouros que a traça não corrói. Construir tesouros para a vida futura. Olha que interessante a proposta de Jesus. O que ele está tentando falar conosco? Ele está tentando abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para o que é realmente importante. O que é importante na nossa vida? Nós acordamos de manhã. Quais são as coisas que nós devemos ir atrás? Jesus fala isso de novo. Ele fala com nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, então se eu acordei de manhã cedo, eu preciso começar a buscar o reino de Deus. Como é alcançar o reino de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é o primeiro indício? Se eu amo, se eu percebo a grandeza da presença divina, eu não vou me tornar uma pessoa melhor? Então, quando a gente pensa nessa paciência, nesse projeto divino, a gente fica encantado. E é isso que o Hamed está tentando trazer para a gente. Antes disso, voltando ao caminho da luz, o Emmanuel fala para a gente que a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizaram o organismo do globo. Nós que estamos aqui há 4,5 bilhões de anos, nós não vimos esses trabalhadores maravilhosos trabalhando para nós. E ele fala, o Emmanuel, que nós substituímos a providência pela palavra natureza com N minúsculo. Nós achamos que tudo foi mágico. Tudo aconteceu naturalmente, sem a intervenção dos benfeitores. E ele fala que em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, que é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim.
E aí ele fala uma coisa aqui que eu achei maravilhosa. Ele fala que viu-se descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Bonito, né? Essa construção. E aí a gente volta a Hamed, que ele fala para a gente assim: no seio daquelas paisagens rudimentares, no interior das águas mornas dos oceanos primitivos, o princípio inteligente pôde iniciar suas primeiras manifestações sob o domínio e o controle da onipotência celeste. A formação desse complexo teatro da vida, que a gente viu Emmanuel narrando para a gente, se deu através de um longo e contínuo processo evolutivo, que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, com N maiúsculo, cujo segredo mais precioso é a paciência. O segredo mais paciente. Sabe aquela cebolinha que a gente planta lá? Não precisamos de paciência para com ela? Tudo necessitamos da paciência. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesma, por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução. O ser humano, o corpo humano, é a própria natureza, que é um espetáculo da evolução. Deveria ser o primeiro nós a percebermos que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciência, da paciente realização da natureza. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos, diz Hamed, aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude. Pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Olha que lindo isso, hein? Precisamos da paciência, pois toda vez que ficamos impetuosos, afobados, amigos, nós podemos jogar fora anos, séculos, milênios que construímos por um desequilíbrio nosso. Sim, Neidinho? O que fazer para cultivar a paciência? Ele fala aqui, Neide, evitar a impetuosidade, evitar a afobação. Evite. Sabe aquilo que a gente tenta fazer com muita pressa? Evite. Tem coisas que a gente precisa apressar, tem coisas que não. Amar ao próximo, eu posso desistir? Eu não preciso aumentar o amor ao próximo? Eu preciso aumentar a minha atenção para o outro? Preciso. Nesses casos eu não posso ter paciência. Mas e quando aquele que eu estou ajudando não recebe aquilo de bom grado? Aí eu preciso ter paciência, de esperar que ele alcance no seu tempo esse. Jesus faz isso com a gente o tempo todo, gente. Jesus o tempo todo nos oferece, ele já trouxe o evangelho, né, para a sua vivência, tem 2000 anos, e ele não continua esperando que a gente desabroche, que a gente cresça, que a gente entenda. Então nós precisamos sim exigir de nós
rapidez no que é bom, no que é justo, no que é nobre. Mas não devemos cobrar do outro o seu desabrochar. Né? Tudo no seu tempo. Suportemos com calma tudo o que aconteça em nossa existência. Procuremos decifrar. Acho isso bonito. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. Hoje, amanhã, vai acontecer alguma coisa em nossa vida que pode nos levar a nos desequilibrar. Então, o que o Hamed está falando aqui é o seguinte: frente às coisas que vão acontecer no nosso dia, a partir de hoje, amanhã, depois, nós precisamos buscar compreender para que isso está acontecendo. Para quê? Qual o objetivo das minhas dores? Qual o objetivo? Eu lembro de um caso, eu contei aqui para vocês, está lá no livro A Vida Escreve. Uma mãezinha levava o filho na casa espírita e eles davam um paliativo para esse filho. Levavam, falavam, olha, faz isso com ele que ele vai melhorar. E ele ficava em casa, sem trabalho, aquela coisa toda, e os benfeitores cuidando dele daquela forma mais tranquila. Aí um dia essa mãezinha foi numa outra casa e ela foi orientada a levar esse filho para as águas de Araxá, porque lá ele iria se recuperar. E ela foi na casa e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que se eu levasse meu filho lá, ele ia se recuperar. Aí o benfeitor virou e falou assim, olha, vamos continuar com o tratamento aqui, o tratamento aqui está dando efeito e tudo. Falei, mas eu não aguento, eu quero meu filho ativo, eu quero meu filho bem, eu quero meu filho assim, sem isso, sem aquilo. O benfeitor, olha, nós recomendamos que a senhora, continue o tratamento aqui conosco. Ela pensou bem, falou, eu vou levar ele lá. Quem sabe meu filho melhora? E aí foram para lá. E aí começou o tratamento. E ele foi melhorando. E ela foi ficando animada. E o paizinho, tinha mandado um cheque em branco. Falou, olha, querido, se vocês precisarem lá, comprem e paguem. E o filho todo esperto, todo alegre, começou a participar de uns jogos lá no cassino de Araxá. Começou a jogar. Ele estava bem, estava desperto. Começou a jogar um pouquinho, foi intensificando. E um dia, ele achando que ia ganhar, pegou o cheque em branco e apostou. E o que aconteceu? Ele perdeu. E a mãe escutou um barulho, um tiro. Esse filho, percebendo o que tinha feito, se suicida. Muitas das vezes, a gente precisa entender a dificuldade que a enfermidade nos dá. Muitas das vezes ela está impedindo que a gente se perca. Lembro de outro caso muito saboroso, está lá no livro Dicionários da Luz, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo André Luiz. Um companheiro vai reencarnar e ele escolhe vir com um defeito na perna. Ele decide, antes de reencarnar, ele falou, eu quero ir com esse defeito na perna. Aí o André Luiz pergunta, mas para que isso? Se você pode ir perfeito, para que você vai com esse defeito? Aí ele vira e fala assim, André, é porque nos capítulos anteriores, nas minhas existências anteriores, eu usei mal a vaidade. A vaidade. Então nós precisamos, como diz aqui o Hamed, buscar entender os motivos pelos quais nós temos as nossas dificuldades físicas. E muitas das vezes elas são oriundas das nossas dificuldades mentais.
Repetindo a frase: mente sã, corpo são. Então, amigos e amigas, tudo que está acontecendo conosco nessa reencarnação são provas, são expiações, para que nós alcancemos a nossa missão. Nosso objetivo maior é nos tornarmos filhos de Deus aperfeiçoados, melhores, mais amorosos. Mas para chegar a esse momento, nós precisamos passar por esse momento. Passar, viu, gente? Não é ficar não, viu? É passar, seguir em frente. E aí o Hamed continua dizendo: a natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. A gente confunde, né? A paciência com a não ação. É antes a paciência um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. A paciência, permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Olha que interessante isso, né? Se eu tiver a paciência, eu vou saber que nesse momento eu preciso intensificar. Se eu tiver a paciência, eu vou entender que nesse momento eu preciso me afastar. Porque o desenrolar daquela situação não vai dar um resultado bom. Então eu preciso me afastar disso. Mas isso sempre à luz da reflexão. Não é? Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Olha que interessante isso, gente. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. A gente vem aqui doido com a resposta, não é? Eles podiam falar porque eu estou passando por isso. Eles sabem. Eles sabem. Mas tudo no seu tempo. E enquanto isso, eu devo ficar estagnado, parado ou operoso? Eu preciso estar operoso no bem, no melhor que eu dou conta. Sabem os benfeitores que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual. Eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo. Cebolinha cresce num tempo, a alface cresce no outro, assim? A abóbora no outro, o limão no outro, não é? A jaca, o abacate, a mexerica, não é? Tudo no seu tempo. E todos, para saborearmos todos esses produtos, nós necessitamos da paciência. E é uma paciência de só ficar olhando? Não, tem que pôr água, tem que adubar, tem que tirar a erva daninha, tem que ver se tem doença, não é assim? Então a paciência, ela não é paralisada. Não pode. Porque se eu paralisar, se eu botar água, vai morrer. Tem que cultivar tudo direitinho. É a comparação de nós, Senhor, por que isso acontece? Tudo de ruim acontece comigo. Acontece comigo. Cultivou mal, né? Cultivei alguma coisa equivocadamente em mim. Na hora que era para me colocar água, eu esqueci. Na hora que era para me colocar o adubo, eu esqueci. E aí isso não acontece com as plantas, elas não começam a se torcer, né? Assim, se você fica 2 dias sem colocar água, aquela planta ela não perde aquela vitalidade. E aí o que vai acontecer com aquela planta? O que vai acontecer conosco? Nós vamos ter dificuldades.
E aí a gente vira e vai dizer, mas é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Não, eu não estou me amando. Gente, amor próprio, amor que zela, amor que me mantém saudável. Come um prato colorido, faz um exercício físico, pensa no bem, não é assim, não são receitinhas básicas? A gente, eu faço uma semana, 2 dias, depois eu largo para lá. Não, mas eu gosto da minha batata frita com arroz, feijão e carne. Pronto. E aí o que está acontecendo com o meu organismo? Ele precisa de outras vitaminas. E ele avisa. Gente, isso é a natureza, é a lei divina. A lei divina. E aí ele continua dizendo, eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretada ou não entendido. O cuidado com a minha fala. Cuidado com a minha fala. Eu preciso ter sapiência para o que eu vou proferir. Tem um livro gostoso, chama Agenda Cristã, psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz. Ele fala lá assim para nós: o mal não merece comentários jamais. Olha que curioso isso. O mal não merece comentários jamais. Então, eu preciso ter cuidado para não fertilizar, para não expor palavras negativas na mente do outro. Reclamações, incômodo. Porque eu posso estar jogando uma semente na mente daquele companheiro, daquela companheira. Poxa, mas eu chego perto de fulano, fulano só reclama. Eu chego perto de fulano, fulano só tem uma coisa má para fazer. Eu chego perto de fulano, vocês conhecem, né? A gente tem aí amigos, companheiros, que só fazem isso. E aí o que ele está julgando na terra? E o que vai nascer? Ele vive envolvido nas coisas não boas. Olha, como é que foi o dia, fulano? O dia pode ter sido terrível. O dia foi bom, cansativo, cheio de provas, cheio de desafios. Uns eu venci, outros eu vou vencer amanhã. Né? Essa nossa percepção de que tudo está caminhando para melhorar, inclusive a gente. Gente, todos nós vamos um dia ficar sem doença nenhuma. Esse é o projeto divino. Todos nós vamos vencer todas as nossas enfermidades. Mas para isso, eu preciso vencer a minha mente. Eu preciso começar a pensar no bem. Eu preciso começar a fazer o bem. Eu preciso continuar a ação no bem o tempo todo. Thelma, isso não vai acabar, não? Não. O bem não tem fim. Porque a gente ama as pessoas, os nossos queridos. E quando a gente ama, a gente não para de ajudar. E a gente não para de ajudar quando a gente está desencarnado ou quando a gente está encarnado. O tempo todo a gente vai ajudando. E ele continua dizendo, Hamed, por isso, utilizam-se da natureza evolutiva, levando em conta os benfeitores, levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha as pessoas, fatos ou acontecimentos. Amigos, o nosso anjo da guarda sabe o que vai rolar amanhã, não sabe? Ele sabe. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Ele não sabe quando é que nós vamos desencarnar? Pelas leis naturais? Ele não sabe? Ele nos avisa? Por quê? Mas nós sabemos que vamos desencarnar. Nós só não sabemos a data. E aí a gente fica pensando, eu quero desencarnar bem ou quero desencarnar mal? Eu preciso agir. Não ficar meditando. Eu preciso agir. Se for essa noite, eu preciso me transformar numa pessoa melhor. Consegue entender isso? Os benfeitores sabem o que vai acontecer. E nós também sabemos. Se eu não estou colocando água na minha cebolinha, se eu não estou colocando água na minha cebolinha, a minha cebolinha não vai crescer.
Isso vale para tudo. Nós precisamos despertar para essas coisas. E ele continua dizendo: os mentores da codificação disseram a Allan Kardec que os espíritos, abre aspas, ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Na atualidade, nós olhando para nós podemos compreender com facilidade o que está acontecendo. Ah, eu estou desidratado. Por que eu estou desidratado? Não tomei água? Precisa de um benfeitor vir para cá, descer para poder te contar isso? Não precisa. Ah, eu tomei uma multa de trânsito. Precisa de um benfeitor? Não precisa. O que está acontecendo? Eu estou dirigindo de uma forma louca, desenfreada. Então o que eu preciso? Olhar, compreender e mudar o jeito que eu estou dirigindo, não é assim? Eu não preciso mudar o jeito que eu estou dirigindo? Eu não preciso tomar mais água? Eles vão tomar água para mim e vai resolver? Consegue entender essa situação? Hoje, nós compreendemos exatamente por que pagamos multa de trânsito. Nós já sabemos disso. E as outras coisas juntas também, né? E justificaram os benfeitores. Não ensinais, olha que lindo isso, eles falam assim, que nós não ensinamos às crianças o que se ensina aos adultos. Tudo na sua época, não é assim? E não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Menina acabou de nascer, hoje é dia de feijoada. Vou servir feijoada para o neném? Gente, precisa de alguém lá de cima vir aqui contar isso para a gente? Não precisa, né? Aí o Hamed finaliza dizendo: nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si a semente da solução. Bacana isso, né? Então, ele fala que tudo nós podemos. Gente, eu acho isso tão gostoso da gente saber. Eu quero estar são, eu preciso somente operar nesse momento. Ah, vai acontecer amanhã? Não. Mas se eu começar a trabalhar agora e constantemente, daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, eu vou alcançar com paciência, que é a ciência da paz, sempre operoso. Beleza? Obrigado, que Jesus nos abençoe mais essa sexta-feira. Gratidão, Senhor, pelo teu carinho, por nos reunir aqui nessa família Cantinho de Jesus. Que essa comunidade também busque no teu evangelho as palavras do Senhor, porque nós estamos buscando e vamos transformar o nosso dia com o exemplo do Cristo. Gratidão a todos que estão conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado eu.